Irmãos, em temor e tremor, nessa manhã eu quero trazer um recado do Senhor ao seu coração. Na verdade, o que eu quero compartilhar com você é uma continuidade do que o pastor João Martins e o Paulo Júnior ministraram no domingo passado. Então, se você esteve aqui no domingo passado, você vai entender o movimento do Espírito que Deus tem trazido à nossa comunidade. Eles ministraram sobre o Evangelho de João, tanto o pastor João Martins quanto o Paulo Júnior. E eu me lembro que o pastor João Martins falou sobre o início do Evangelho de João. Quando ele falou assim, olha, nós o vimos, nós o ouvimos e nós o tocamos. E por isso a nossa vida foi transformada. Eu digo em temor e tremor porque essa é uma comunidade que tem visto, tem ouvido e tem tocado o Cristo que muda as realidades das vidas das pessoas. Essa é uma comunidade que tem caminhado numa profundidade que pouco se vê na igreja evangélica. Uma profundidade que às vezes até dói, né? Tem dia que a gente sai daqui colocando a mão na lateral porque sangrou, de quanto a espada do Espírito afiada tem nos cortado. Mas é preciso que a gente vá além. É preciso que a gente caminhe e faça o amor acontecer da forma como ele tem que acontecer na comunidade onde nós estamos inseridos. Nós somos altamente responsáveis para que o reino de Deus seja implantado, seja gerado nessa cidade. Goiânia precisa voltar a ser uma referência cristã para essa nação e para o mundo. Como nós já fomos outrora, é necessário que a gente seja avivado. E o apóstolo João tem falado muito comigo nesse tempo. Eu às vezes leio um texto, volto no Antigo Testamento, volto para o Novo, e eu acabo lendo de novo João, e João tem falado comigo, nas suas epístolas, no seu Evangelho, no Apocalipse, e ele tem estado no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês sobre um tema, aperfeiçoados no amor. Aperfeiçoados no amor. E o texto que eu quero basear está em 1 João capítulo 4, versículo 8, se o Daniel puder projetar para nós. Eu gostaria que você ficasse atento ao que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. 1 João 4,18 diz assim, a palavra de Deus, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João, que é o apóstolo conhecido por disseminar a essência de Jesus, cada um dos apóstolos traz ao nosso coração uma face, uma característica da natureza do Filho, mas João é aquele que materializa a virtude do amor entre os 12. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, João nos traz uma recomendação, ele diz assim, olha, no amor não existe medo, antes o perfeito ou o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. E ele diz, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por que eu trago esse tema para nós hoje? Porque nós temos sido ministrados, domingo passado, foi um rio de Deus que correu nesse lugar, e nós fomos ministrados sobre o amor manifesto, o amor encarnado, o Filho em nós e através de nós. Mas nós estamos, a partir de agora, desse momento que nós estamos vivendo como comunidade, nós estamos correndo um risco de não conseguir transferir isso à nossa comunidade. E o apóstolo João fala assim, olha, tem uma coisa que pode fazer com que o perfeito amor não seja manifesto, que é o medo. Mas antes de falar sobre o medo, eu gostaria de falar sobre perfeição, sobre o que aperfeiçoa nossas vidas, sobre a vida perfeita. E talvez você olhe para mim nessa manhã e fale assim, não, Raul, mas isso não existe, segundo a Bíblia existe. O problema é que nós temos um conflito quando nós dizemos sobre a vida perfeita, porque a nossa perspectiva é humana. Há uma expectativa da perfeição de acordo com o que nós conhecemos. Eu anotei algumas coisas para fazer um pano de fundo aqui para a gente conversar sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês sobre a vida perfeita, a vida no perfeito amor. A perfeição é uma questão de natureza, ela não é de conformidade, quando tudo dá certo conforme planejado. O livro de Provérbios, capítulo 4, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. É a Bíblia que diz
que a vida do justo, a vereda do justo, o caminho onde o justo anda, ele vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. Então não sou eu que estou dizendo que é possível viver uma vida de perfeição. Só que o que nós estamos errando, e é por isso que nós não conseguimos materializar a virtude através do amor, é que nós achamos que o amor é uma conformidade de vida. Vida perfeita é quando tudo acontece de acordo com o que eu planejei, com o que eu quero, com o que eu sonhei. Se tudo acontece como eu desejo, da maneira que eu quero, então essa é a vida perfeita. Mas a vida perfeita, segundo a palavra de Deus, é a vida que é gerada e manifesta através do Filho, que é o varão perfeito. Quando a Bíblia nos inspira a viver a perfeição de vida aqui nessa terra, nesse mundo, ela está dizendo o seguinte: se espelhem nele, vivem como ele, e ele é o caminho que vai levar vocês até essa estatura, o modelo do varão perfeito. Então é possível, mas o motivo pelo qual nós nos frustramos quando buscamos uma perfeição em vida é porque a nossa expectativa está no controle das nossas próprias vidas. E aí nós estamos dessignificando o conceito de uma vida perfeita. Então, vida perfeita é uma vida que é manifesta na natureza do Filho. Não é uma vida que é de acordo com os seus planos pessoais, seus sonhos, sua vontade, os desígnios do seu próprio coração. Perfeição não é o que não tem defeito. É a natureza do Filho revelada no mundo imperfeito. Perfeição não é o que não tem defeito, irmãos. Se a gente continuar carregando perfeição, o amor perfeito, a vida perfeita como aquela que não tem lutas, que não apresenta dificuldades, que não tem problemas, que não tem desafios, nós estamos criando um cristianismo ficcioso, alucinado, adormecido, entorpecido. Mas a perfeição é o conceito de Cristo manifesto entre os homens. A vida perfeita, ela pode ter defeitos. A vida perfeita pode ter defeitos. Porque a vida de Cristo manifesta na natureza humana. Você pode continuar tendo problemas. Você vai continuar tendo tribulações, dores, lutas, dificuldades. Mas isso não pode te impedir de manifestar a natureza do Filho no mundo. É sobre isso que Deus quer falar conosco. A única perfeição que Deus procura na humanidade é a que existe em seu Filho. E pode ser revelada através de seus amigos. Deus não tem nenhuma expectativa de encontrar a perfeição no modelo de vida que nós criamos para nós. Isso é uma ilusão. Deus não está na terra procurando uma vida perfeita entre os homens. Porque o Pai sabe que a única vida perfeita é aquela que foi gerada no Filho. E que pode ser transmitida através dos seus amigos. E lá no final vou amarrar a conclusão da palavra com o conceito de amigos, que é um conceito de Jesus com seus próprios discípulos. Nós precisamos entender isso. Compreender um pouco mais sobre a questão da perfeição que Deus busca. Talvez você tenha se frustrado nesses dias. E aí eu vou entrar na questão dos medos que impactam você de desenvolver um perfeito amor na sua própria vida e de manifestar isso aos homens, porque o seu conceito está errado. Você está procurando uma vida sem defeito. Você está procurando uma vida sem entraves. Você está procurando uma vida realizadora do ponto de vista pessoal, individual. E isso pode te matar em vez de te levar para um lugar de plenitude. Toda vida voltada para si morre. Todo processo gerado para si mesmo, ele morre asfixiado na sua própria intenção e ambição de ser, de chegar a algum lugar. Por isso, nós estamos vivendo como comunidade o limite entre conhecer e materializar aquilo que nós temos recebido. Eu olho para nós como comunidade, por isso que eu falei, eu entro nessa manhã trazendo uma mensagem para nós em temor e tremor, porque há nesse momento um represamento de conhecimento que precisa desaguar nessa cidade, precisa desaguar na vida das pessoas. O que nós chamamos de vida perfeita, na verdade, é vida boa. Não tem nada a ver com vida perfeita. O conceito do mundo sobre vida perfeita é a vida boa, é a vida onde não há problemas, não há problemas no casamento, não há dificuldade com os filhos, não há um problema financeiro, não há um problema com o sócio, o caixa da empresa está no azul, a viagem já está marcada e paga,
Faz 2, 3 anos que não tem ninguém doente na família, não tem nenhuma surpresa ruim. A gente acha que isso é vida perfeita. Não, irmãos, isso é vida boa. Onde, não por um momento, nós estamos conhecendo uma parte da vida que Deus nos permite curtir. É uma espécie de parque de diversões, temporário. Mas vida perfeita é vida que manifesta o Filho. É vida que mesmo que você tenha os maiores desafios possíveis, é vida que mesmo que você seja pego de surpresa por uma enfermidade, uma questão no casamento, é vida que mesmo que você tenha um problema com seus filhos, não vai te impedir de prosseguir, de caminhar, de avançar e de materializar o Filho gerado entre os homens. É sobre isso. Mas João nos alerta, e é aqui que eu quero conversar com vocês. João nos alerta que tem coisa que pode impedir esse amor de ser materializado no mundo. São os medos. João diz, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora. Ele lança fora. Essa expressão lançar fora é muito interessante. É jogar fora mesmo. É lançar para longe. Essa expressão lançar fora era quando o navio estava com uma carga pesada, estava para afundar, e o comandante do navio pegava a carga, era o navio de Jonas, que estava para afundar no meio da tempestade, o comandante fala, lançai fora. É jogar fora aquilo que não presta. João está dizendo que o verdadeiro amor pega o medo e joga fora, para fora do barco, porque ele pode impedir a mim e a você de materializar o amor no mundo. O primeiro medo que nos assombra é o medo do fim. Nós temos vivido uma geração altamente impactada pelo medo do fim, o medo de que acabe tudo. Medo de que a vida acabe, medo de que o recurso acabe, medo de que a provisão não dê, medo de que entre um problema no casamento e o casamento acabe, medo de que as relações sejam estremecidas e acabem. Nós temos sido assombrados pelo medo do fim, inclusive do fim da própria vida. Nós nos esquecemos que o Cristo materializado em nós, o verdadeiro amor, tira de nós o medo pavoroso do fim. Deus tem gerado nos nossos corações, e nessa comunidade eu percebo isso, um nível de amor que precisa materializar o medo do fim, o medo de que acabe. Porque o medo do fim leva os nossos olhos para dentro da nossa alma. O medo do fim nos impede de olhar para o outro, o medo do fim nos faz guardar. É o medo do fim que fez Israel guardar o maná que vinha do céu. De maneira que eles guardavam de um dia para o outro, e no outro dia o pão estava bolorado. E Deus falava, não guarde, confie que amanhã tem mais. Jesus, por vezes, deixou muito claro que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em... Essa vida não acaba. Esse verdadeiro amor precisa nos libertar do fim de qualquer coisa que seja que esteja fora do propósito de Deus. Não tem fim. Inclusive o fim da própria vida. Eu tenho o hábito de, quando eu estou, por exemplo, num velório ministrando, eu falo assim, é de um filho de Deus, é de uma filha de Deus. Eu falo assim, todo mundo aqui está proibido de falar a Deus. Não é para falar a Deus. É para falar até breve. Porque mesmo a vida daquele que crê, que foi alcançado pelo Filho de Deus, a morte não significa o fim. É só a entrada para o estágio, de fato, de uma vida plena na eternidade. A gente precisa se libertar desse medo pavoroso, o medo do fim. A nossa geração tem sido impactada por isso. Um outro medo que nos deixa apavorados, o medo da dor e do sofrimento. Como nós temos padecido medo da dor e do sofrimento. E João fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo, inclusive o medo da dor e do sofrimento. Esse medo da dor e do sofrimento é o medo que nos deixa encapsulados, enclausurados dentro de nós. Eu tenho visto pessoas que depois de levar um tombo ou dois de alguém, de um sócio, depois de passar por uma relação ruim, de ter um problema com o sócio, com o irmão, com a esposa, com a sogra, com o cunhado, com o primo, agora não quer se relacionar com mais ninguém, porque o medo da dor e do sofrimento agora nos impede de se relacionar com as pessoas. Esse medo da dor e do sofrimento, ele promove uma recusa em investir nas relações, em sentar à mesa. Nós temos vivido esses dias. Só o verdadeiro amor pode nos libertar do medo da mesa.
Só o verdadeiro amor pode nos libertar do medo das conversas difíceis. Você sabe por que as relações se tornaram superficiais? Eu vou te dizer, sabe por que hoje marido e mulher não conversam profundamente para resolver as coisas? Você sabe por que a gente está sendo, no lugar de ser pacificadores, nós estamos sendo apaziguadores? Porque nós temos medo da dor e do sofrimento. Nós não encaramos as nossas realidades de frente. E aí há casais que ficam 20, 30 anos sem resolver suas questões por medo de sofrer e medo da dor. Mas em Cristo Jesus, eu tenho que ser liberto, de maneira que eu possa olhar para a Ruby e ela olhar para mim, e quando houver questões entre nós, eu olho nos olhos dela, ela olha no meu e eu digo, olha, vai ser difícil, haverá dor, haverá sofrimento, mas Ele nos capacitou a enfrentar essas dores e resolvê-las, para que tenhamos uma vida aperfeiçoada no amor. Mas quem tem medo da dor e do sofrimento, foge das conversas difíceis, foge dos momentos que são indispensáveis à maturação, ao crescimento. Medo da solidão e da rejeição. Como nós estamos vivendo isso? Medo da solidão e da rejeição. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo dos contratos sociais. O tempo da armadura, das máscaras. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas se relacionam com uma verdadeira armadura. Elas se apresentam com uma marca, elas se apresentam com uma grife, sob um aspecto de que tem alguma coisa a oferecer. Elas se apresentam de maneira que não é elas, para que elas possam ter um lugar à mesa. Nós estamos vivendo a doença dos lugares comprados à mesa, pelo medo da solidão e da rejeição. O medo de ser rejeitado e o medo de ficar sozinho tem nos levado a um lugar de pobreza extrema. Hoje, a gente às vezes conversa com uma pessoa, a gente não sabe se é ela ou se ela está representando um personagem para fazer parte de uma mesa. Está aqui o Bruno, que é psiquiatra, vê isso o dia inteiro, toda hora. Personagens, arquétipos construídos para ficar num lugar. Personagens que compram um lugar à mesa. Personagens que têm medo, pavor de um dia ter que sair daquele lugar. Medo de ficar desnudado. Medo de agora as pessoas verem realmente quem eu sou, o que eu tenho, de onde eu venho. Medo de não poder mais sentar naquele lugar. Irmãos, chegou um tempo que nós temos que cultivar relações desnudadas, transparentes, verdadeiras, relações que nos libertem dos interesses escusos, que não seja o verdadeiro amor, que a gente seja liberto para amar o nosso irmão como de fato ele é, e que recebamos esse amor de acordo com o que realmente nós somos, sem precisar representar qualquer coisa, porque isso tem nos escravizado. É hora da gente pôr a bermuda, o chinelinho, tirar a armadura e poder sentar, ter conversas francas, honestas, numa mesa onde nós somos o que somos e os nossos irmãos são o que são. Porque esse medo pode impedir não só essa comunidade aqui, mas qualquer comunidade cristã de ser e manifestar a inteireza da perfeição do evangelho que Deus tem para nós. Tem mais medos. O medo da perda. As pessoas têm medo de perder. E o medo da perda leva a todo tipo de mesquinharia, de mediocridade, de avareza. É o medo de perder. Vai que eu perco. Vai que eu perco. Nós estamos carregados desses medos que têm nos atormentado. E existe mais 2 medos, e eu quero finalizar falando deles. O medo do fracasso. Nós estamos vivendo escravizados com medo do fracasso. É o sucesso a qualquer custo. É o sucesso social, o sucesso digital. É o sucesso digital. É vender aquilo que nunca fomos, que não somos. Eu ainda sou dinossauro, sou meio dinossauro até hoje. E alguém me perguntou, falou assim, mas você não tem Instagram, nem X, nem Facebook, nem nada. Eu falo assim, olha, agora eu estou numa fase que eu vou ter que ter pela questão profissional. Mas na vida pessoal, eu prefiro conhecer e ser conhecido, sentar à mesa, tocar e ser tocado, olhar nos olhos.
as conversas, onde as pessoas podem me conhecer e saber os meus fracassos, os lugares onde eu naufraguei. Ninguém hoje fala dos seus náufragos, ou fala. A gente esconde tudo, porque a gente tem medo de mostrar que em alguma área a gente fracassou. Inclusive, quanto mais alta é a classe social, maior é o medo do fracasso. Inclusive, na nobreza dessa cidade, há muitos casamentos que já não existem 10, 15 anos. Porque o cara está pagando pedágio, dando uma satisfação que vai que na vida pessoal, no casamento, ele é mal sucedido. É bem sucedido nas outras coisas, mas vai que alguém fala assim, putz, mas agora divorciou. É o medo de mostrar fracasso. E sustenta uma coisa que já não existe mais. Para dar uma satisfação para a sociedade com medo de mostrar o seu próprio fracasso. Isso impede o amor de se manifestar. E por último, o último medo que eu anotei aqui. O medo do julgamento e da humilhação. Nós temos medo de ser julgados e humilhados. Nós estamos vivendo o tempo do tribunal digital, né? Que escraviza, que execra as pessoas. Gente que nunca viu o outro, que dá opinião sobre o que não sabe, o que não devia. E a gente está vivendo uma geração escravizada do medo do julgamento e com medo de ser humilhado. Mas eu quero te falar uma coisa, e eu não estou ficando louco. Deus vai nos submeter a processos em que em determinadas circunstâncias seremos humilhados. Jesus, o Filho, sem pecado, foi humilhado publicamente, porque a cruz não foi aquela coisinha romantizada, barroca que você vê não, tá? Foi bem pior. Jesus não estava com uma tanguinha tampando as suas partes íntimas não, tá? Ele estava nu. Nu. Gemendo de dor. Humilhado na mais alto nível que você pode imaginar. E o pai dele, que é o nosso pai, permitiu que ele fosse humilhado. Haverá processo na nossa vida que não é o diabo, nem Satanás, nem o inferno, que vai fazer com que eu e você sejamos humilhados em circunstâncias para crescimento, para que o amor seja aperfeiçoado nas nossas vidas, processos esses que serão gerados pelo próprio Pai de Jesus e o nosso Pai. A gente precisa superar o medo da humilhação e do julgamento. E aí, eu anotei uma coisa que Deus tem falado comigo, os atributos do amor contrapostos ao medo. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz assim, o amor é paciente e bondoso. Ele não se esconde, ele tem paciência. O amor não é ciumento, porque ele reconhece o lugar do outro, a porção do outro, nem presunçoso, arrogante. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, ele persiste, ele avança, ele se movimenta, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Todas as coisas que o medo nos submete ficarão. Mas a boa palavra para nós dessa manhã é que o amor perfeito, ele nos eleva de uma maneira e ele é a única coisa que vai prevalecer e permanecer na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, no meu casamento, no seu, na vida do meu filho, dos seus filhos. Nós temos uma palavra de Deus. O perfeito amor transgride os limites impostos pelo eu, pelo meu, do para mim. João 3,16, vocês sabem o que diz? Isso é o amor. O amor não é inerte. O amor não é desinteressado. Ele movimenta, ele faz. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não deixou Deus cômodo, assentado no seu trono, vendo a tragédia que o pecado tinha feito com a raça humana. Não, Deus, na Trindade, o Filho se oferece e o Pai diz, eu sou o Amém, eu envio. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade movimenta, tira ele do lugar, a ponto de Deus dar o único Filho que ele tinha para gente como nós, como eu e você, que não merecemos. O amor
não se ressente, não guarda, não poupa. O amor não quer se preservar. O amor não quer se esconder. O amor quer se expor. Ele quer transgredir. O amor é transgressor. O amor se expõe. O amor acredita. O amor não faz conta dos prejuízos. O amor não está preocupado em se proteger, que é isso que os nossos medos estão fazendo conosco como comunidade. A gente vai se trancando, fechando as portas, as janelas, as relações. Está virando uma tragédia a sociedade atual. Nós precisamos ser resgatados pelo verdadeiro amor. E nós, nessa comunidade, chegamos num limite perigoso. Que nós temos que decidir o que nós vamos fazer com o nível que nós temos sido ministrados. Ou nós vamos continuar represando, ou nós vamos abrir as portas e as janelas da nossa vida, da nossa alma. Vamos nos expor, vamos acreditar, vamos transgredir e avançar. Mesmo com prejuízos pessoais em uma área ou duas ou três, porque é isso que Deus espera de uma igreja de verdade. Uma igreja que não é calculista, que não se poupa, mas que avança, que acredita, que é capaz de tocar os outros, mesmo que ainda haja prejuízos pessoais. E eu quero encerrar falando sobre a revelação de João. Por que nós não precisamos preocupar com mais nada? Deus deu uma revelação extraordinária para João. João no capítulo 1, 1 João 4,19, no capítulo anterior, no mesmo capítulo a gente estava, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A primeira notícia que o mesmo apóstolo João diz é que Cristo nos amou primeiro. Mas tem uma outra notícia que o mesmo João nos dá, você vai ficar impressionado. O mesmo homem que diz Cristo amou primeiro, agora em João 13:1, ele fala assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os que eram seus, ele os amou até o fim. Então agora João nos diz que você foi amado primeiro, mas você já foi amado até o fim. Você pode se libertar de todas as suas carências. Você pode se libertar de todos os seus medos. Você pode tirar essa armadura. Você pode abrir a janela da sua casa. Você pode abrir a porta. Você pode abraçar. Você pode acreditar de novo. No seu casamento, no seu filho, na sua família, nas suas relações. Você pode se expor de maneira segura. Porque você foi amado antes de amar. E você já foi amado até o fim. Não haverá prejuízo algum. Porque o amor já te alcançou desde antes até o fim de todas as coisas. Você está livre. Livre da prestação de conta social. Livre dos julgamentos. Livre das dores, das pressões. Livre de ter que se expor e ficar envergonhado por qualquer que seja a circunstância na sua vida. Porque o amor que você deve defender, que é essencial na sua vida, você já tem. Ele já foi dado a você. Gratuitamente, abundantemente. Ele foi dado antes. Ele é dado agora, durante. E ele é dado até o fim. Você já é amado o suficiente. Não precisa poupar nada. Tem muito amor para você dar. Gasta esse amor. Gasta esse recurso. Gasta esse dom. Gasta essa virtude. Não represa nada. Essa comunidade aqui tem condição de seguramente transformar essa cidade. Nós podemos virar essa cidade de cabeça para baixo. Nós somos disruptivos, há virtudes, há dons, há habilidades nessa comunidade que podem mudar esse país. Que a gente saia para fora de nossas cavernas, na segurança de que nós fomos amados antes, somos amados agora e seremos amados até o fim. E por último, o último versículo que eu quero ler para você em João 15:15, de novo João, o homem do amor, nos provocando, João de novo. E esse texto que eu vou ler para vocês é quando Jesus agora fala claramente aos discípulos o que ia acontecer com ele. Já não vos chamo servos, João 15:15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus falou assim, vocês não são meus servos. E Jesus poderia ter chamado os discípulos de discípulos. Jesus também poderia ter chamado os discípulos de irmãos. Mas Jesus falou, vocês são meus amigos, porque agora, assim como eu sou conhecido do Pai, eu me dei a conhecer a vocês. Vocês sabem quem sou eu. Jesus não se escondia. Jesus chorou no Getsêmani. Jesus reclamou que ficou sozinho. Nem uma hora pudestes vigiar comigo.
Jesus estava desnudado nas suas relações, sem medo, seguro. E eu estava conversando com um amigo da Lu e do Pablo esses dias. E ele falou uma coisa muito interessante que eu guardei no meu coração: a diferença entre irmãos e amigos. Irmãos é uma relação que tem afinidade espiritual. Então nós somos irmãos, porque estamos aqui no mesmo propósito, numa mesma intenção, no mesmo coração, e temos uma afinidade espiritual. Mas sabe o que é amigo? Amigo é aquilo que você não pode separar nem agora e nem na eternidade. É um vínculo inseparável. Jesus falou assim: vocês podem estar seguros, porque nada pode tirar vocês de mim. As dores de vocês, as decepções, as falhas, qualquer coisa que vocês fizerem não pode separar vocês de mim, porque agora nós somos amigos. A nossa afinidade não é só para essa vida, ela é eterna. Então larga a mão. Larga a mão desses medos. Larga a mão do lugar fechado, escuro. Permita que o amor na sua vida seja aperfeiçoado. Eu tive uma semana rica. Atribulada, mas rica. Porque eu vi um milagre acontecendo na casa de um amigo. Uma esposa jovem que teve um AVC. E Deus nos levou naquele hospital, estivemos orando por eles. Eu tive a oportunidade de estar com eles e vou estar com eles hoje à tarde. E de compartilhar a fé de que já deu tudo certo. Encontrá-los na debilidade deles. E de entregar uma palavra e dizer: já deu tudo certo. Vocês serão um testemunho daquilo que Deus quer fazer. Gente, vamos ser aperfeiçoados no amor, amém? Acreditem nisso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Use, gaste, acredite, se exponha. Eu quero orar por nós nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Nós chegamos numa encruzilhada. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Nós chegamos num nível, nós já recebemos tanto. Nós estamos tão abastecidos, nossas despensas estão tão cheias. E agora nós temos que decidir se nós vamos deixar a bola orar, perder, ou se nós vamos deixar o mundo saborear as riquezas, virtudes, dons que Deus nos deu. Aperfeiçoados no amor. Eu quero te encorajar nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé, nós já vamos orar. E eu quero cantar, eu queria que os meninos viessem aqui. Vem o batera, vem cá, o Pedro já foi embora, né? Daniel, libera o violão, por favor. Sabe por quê, irmãos? Há lugar na casa. Quando os nossos medos já não nos oprimem mais. Quando o amor está sendo aperfeiçoado nas nossas vidas. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, que escutou esse chamado. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou
para a mesa do Senhor. Diga: há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. O som de tua palavra, o som de tua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, a solidão nos fez a mim, a você. E é tão bom saber que há lugar. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Há lugar na casa, ministre a ele. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus, o nosso Pai, de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Só as vozes. De Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. Espírito Santo, fique em pé, nós estamos encerrando. Nós queremos te agradecer. Nós nos submetemos à sua voz, à sua palavra. Sabemos que será desafiador sair deste lugar do medo. Mas nós estamos num momento muito importante na nossa vida. Ou sairemos, ou não haverá uma voz que fala através de nós. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É nisso que nós cremos. E aí que está a nossa fé firmada, Pai, em nome de Jesus. Para a glória do seu nome, amém, Pai, amém. Está aqui o nosso Pix, se você quiser nos ajudar de alguma maneira, fica à vontade, você é livre com a sua responsabilidade, amém? E eu quero te abençoar agora que você tenha uma semana aperfeiçoada no amor, amém? Que o amor do Pai, a graça do seu Filho, Cristo Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só agora, mas sempre. Amém, Jesus, amém.